Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil. Bem-vindos ao estudo do Direito de Família. Hoje começaremos a estudar o processo de habilitação para o casamento. Eu digo que começaremos a estudar porque é um processo tão burocrático e criticado pela doutrina que nós precisaremos de 2 aulas para falar sobre o processo de habilitação. Por isso que muitos preferem a união estável do que o casamento, tamanha a burocracia. Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, vai lá, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu comentário, compartilhe com o maior número possível de colegas. Vai lá também no Instagram, me adicione, deixe lá o seu comentário, me mande um direct, me fale de onde você é e vamos bater um papinho, tá bom? Então vamos falar sobre esse processo de habilitação para o casamento. Esse processo de habilitação para o casamento, eu disse para vocês um pouquinho já, né, lá atrás, no início, quando a gente começou a falar sobre o casamento, que ele é um processo muito importante, porque é durante esse processo de habilitação para o casamento que eu, oficial do cartório, eu interessado, eu parente, eu cidadão, eu juiz, consigo identificar e até apresentar a incapacidade de um dos nubentes, um impedimento matrimonial ou uma causa suspensiva. Esse processo de habilitação é um momento em que eu averigo, que eu busco tornar esse casamento e fazer com que esse casamento ele se adeque de todas as formas a um casamento válido e plenamente válido. Vamos lembrar que o casamento ele é um dos atos mais formais do nosso ordenamento jurídico, em que o ordenamento impõe ao casamento, que o ordenamento jurídico impõe, né, aos nubentes uma série de requisitos e que para que esse casamento seja válido, eu tenho que me adequar a cada um deles. Se eu não me adequo, o meu casamento ele pode ser considerado nulo ou anulável. Então é esse processo de habilitação que fará com que o meu casamento, na medida do possível, seja considerado válido. Então é nesse processo de habilitação em que será possível identificar a incapacidade de algum dos nubentes. É nesse processo de habilitação em que é possível dar publicidade à intenção dos nubentes de que eles desejam se casar. É nesse momento em que eu posso identificar um possível impedimento matrimonial e também é nesse momento que eu posso identificar uma causa suspensiva. Bom, esse processo de habilitação ele possui 4 fases diferentes e a gente vai identificar cada uma dessas fases. A mais complexa, né, e a mais burocrática delas é a fase do requerimento e apresentação da documentação. Essa fase do requerimento, ela está lá, disciplinada pelo artigo 1525, em que o Código Civil vai dizer o seguinte, que eu tenho que apresentar um requerimento ao oficial do cartório de registro civil, requerimento esse firmado pelos próprios nubentes, de próprio punho ou por um procurador. Então posso, eu nubente, não estando presente, não sendo possível a minha presença no momento do requerimento, posso dar a um procurador uma procuração pública para que ele me represente no momento do requerimento para o casamento, tá? Bom, onde que eu tenho que fazer esse requerimento? Qual cartório? No cartório de registro civil do domicílio dos nubentes. Professora, se os nubentes moram em domicílios diferentes, qual deles? Qualquer um deles, tá? Eles podem escolher, então,
qual é o cartório de seu domicílio, onde eles escolheram, né, o local que eles escolheram para se casar. O único detalhe é que o processo de habilitação ele vai acontecer em um cartório, porém a publicação do edital de proclamas obrigatoriamente acontecerá nos 2 domicílios, tanto no cartório de registro civil, onde foi protocolado o requerimento, tanto no cartório de domicílio do outro nubente. Então, por exemplo, um mora na cidade de São Paulo e o outro mora na cidade de Belo Horizonte. Decidiram se casar na cidade de São Paulo. Então, ambos os nubentes fizeram um requerimento na cidade de São Paulo. O edital de proclamas ele será publicado tanto no domicílio de São Paulo quanto no domicílio de Belo Horizonte. Tudo bem? Bom, e se os nubentes ou um deles for analfabeto? Nesse caso, eles assinarão a rogo esse requerimento e terão a necessidade de, nesse momento, ter 2 testemunhas atestando a assinatura deste requerimento. O 1525, ele vai dizer que esse requerimento ele deve vir instruído de alguns documentos. E aí ele faz uma lista de incisos dos documentos que são necessários vir anexados ao requerimento. Primeiro documento, certidão de nascimento ou documento equivalente. A certidão de nascimento ela deve ser certidão de nascimento atualizada, tá? O cartório vai exigir essa certidão de nascimento atualizada. Atualmente eles estão retendo, inclusive, essa certidão de nascimento. A gente sai do cartório somente com a certidão de casamento após a realização do casamento. A gente não fica mais com a certidão de nascimento. E todos os outros documentos de identificação que nós possuirmos. O segundo inciso vai dizer o seguinte: autorização das pessoas sob cuja dependência legal estiverem ou ato judicial que a supra. Então, o primeiro inciso vai permitir ao oficial do cartório identificar aquele primeiro requisito, o requisito da capacidade, da idade núbio. Então, se perceber-se que se trata de um adolescente que tenha entre 16 anos e 18, então, nesse caso, eu preciso aqui do inciso 2. Eu preciso aqui, então, da autorização, né, da presença de ambos os pais, ou na falta de um por falecimento ou perda do poder familiar, só a autorização de um desses pais. Nesse momento também do inciso 1 de documento de identificação, é que eu posso descobrir um impedimento matrimonial em relação a ascendentes, descendentes. Lembra que a gente viu a respeito daqueles impedimentos matrimoniais, tá? Então, nesse caso aqui, havendo necessidade, deverá, então, os pais estarem presentes. E se o pai que exerce o poder familiar não quis dar a autorização, ele vai até o cartório e fala: não, eu não quero dar autorização, não vou dar autorização, não concordo com esse casamento. Já falamos, né? Suprimento judicial de consentimento, lembra? Então eu posso entrar com uma ação judicial para que o juiz supra a falta de consentimento dos meus pais. Então o meu pai que não quis me autorizar com um motivo injusto, poderá ter suprida essa autorização dele por uma sentença judicial, que é o que está dizendo aqui no finalzinho, né? Então eu apresento um ato judicial, a sentença do juiz, que demonstra então ali a autorização para que eu me case. E o inciso 3? O inciso 3 vai falar da presença das testemunhas. Obrigatoriamente eu preciso levar comigo, no instante do requerimento do casamento, no instante que eu vou levar toda a documentação e apresentar o meu requerimento, 2 testemunhas. Quem são? 2 pessoas maiores, elas podem ser parentes ou não. Eu posso levar minha mãe, eu posso levar meu pai, eu posso levar meu irmão,
não importa, elas não precisam ser pessoas estranhas ao meu grau de parentesco, tá? Essas pessoas vão atestar que nós estamos firmes a respeito da nossa vontade e que não existe nenhum impedimento matrimonial, nada que nos impeça então de realizar esse casamento. Essas testemunhas, elas levarão seus documentos pessoais e assinarão lá uma declaração de que então concordam e afirmam que não há nenhum impedimento matrimonial. Elas precisam estar presentes na fase do requerimento, não só na fase da celebração. Na fase da celebração nós também precisamos de 2 testemunhas, mas na fase do requerimento também precisamos de 2 testemunhas. Inciso 4, uma declaração do estado civil, do domicílio e da residência dos contraentes e de seus pais, se forem conhecidos. Então eu também preciso preencher uma declaração. Nessa declaração eu tenho que dizer qual é o meu presente estado civil, eu tenho que dizer quem são os meus pais, eu tenho que dizer qual é a residência e domicílio, tanto o meu quanto o dos meus pais. Também para quê? Também para impedimentos matrimoniais. É claro, professora, que lá na certidão de nascimento já constam quem são os meus pais. Sim, mas é preciso reafirmar isso através dessa declaração e também do meu estado civil. Por quê? Lembra que eu falei para vocês assim, ó, tem pessoas que às vezes por uma ignorância acham que se separaram, que elas já podem se casar. Porém, eu disse para vocês que a separação, a antiga separação judicial, ela não rompe vínculo matrimonial. A única coisa que rompe vínculo matrimonial é o divórcio. Então, às vezes a pessoa chega lá e fala, eu sou separada. Não, mas você é divorciada? Não, eu sou separada. Calma aí, então vamos verificar. Cadê o seu documento? Vamos olhar o que você é. Cadê o seu documento? E aí, eles vão pedir, olha lá, ó, a certidão de casamento, a certidão do casamento anterior, para ver se realmente eu sou separada ou divorciada. Porque se eu for separada, eu não posso me casar ainda, porque senão dá o crime de bigamia. 2 pessoas casadas não podem se casar novamente, tá? Certidão de óbito, se eu me declarar, lá naquela declaração anterior, viúva. Então, eu tenho que trazer a certidão de óbito. Nessa certidão de óbito, será possível verificar a data do óbito e verificar também se tem herdeiros. Aí vem a pergunta do oficial. Já fez inventário? Já fez partilha de bens? Porque lá na certidão de óbito vai constar, deixou bens a partilhar, vai constar, tem herdeiros. Então o oficial ele já consegue ali extrair o que? A causa suspensiva, tá? A certidão de anulação do casamento anterior ou do registro da sentença de divórcio, a mesma coisa. Teve divórcio, esse divórcio constou partilha de bens, existiu partilha de bens, da mesma forma, para evitar também aquilo que nós falamos, a causa suspensiva que me impede de me casar ainda, tá bom? E aí, é nesse momento do requerimento que eu posso, se eu quiser, fazer o requerimento para mudança do meu nome. A mudança do nome, ela está prevista lá no artigo 1565, parágrafo 1º. O artigo 1565, ele vai dizer assim, olha, caso queiram, os nubentes podem inserir, acrescentar ao seu nome o nome, ou patronímico, quer dizer, o sobrenome do outro nubente, que será o seu cônjuge. É permitido isso através do Código Civil, tá? Porém, isso é uma faculdade, tá? Isso é uma opção
dos nubentes. De qual nubente? De qualquer um, tanto para o homem quanto para a mulher. Isso foi muito comum durante muitos anos, uma tradição muito grande na história do nosso país, o acréscimo pela mulher. A mulher tirava o sobrenome, tirava um sobrenome, né, e acrescentava o sobrenome do marido. Então sempre foi muito comum isso. Agora, do Código Civil, do novo Código Civil para cá, se permitiu que o homem também acrescentasse o patronímico. Ele vem e acrescenta o patronímico da mulher. É possível, inclusive, que ambos façam isso ao mesmo tempo. Eu acrescente o dele e ele acrescente o meu. É possível sem problema algum. Fica um pouco estranho, assim, nada contra. Mas eles ficam com sobrenomes iguais, idênticos, né? Parecem irmãos, né? Porque os sobrenomes, né, ficam bem parecidos, ficam idênticos, mudando somente o primeiro nome, tá? Não existe qualquer vedação legal que eu tire um dos meus patronímicos e acrescente o do meu cônjuge, do meu nubente, tá? Eu não preciso acrescentar, não existe, como não tem a proibição, então a gente entende que é possível. Então eu posso tirar um e acrescentar, não é só permitido acrescentar, tá? Essa mudança do nome, ela é feita durante o processo de habilitação para o casamento, mas se eu não fiz, há a possibilidade de, através de uma ação judicial, chamada ação de retificação de registro civil, fazer, tá? Passaram 2, 3 anos e eu não fiz, agora eu quero. Entra com uma ação judicial, ação de retificação de registro civil e peço a autorização do juiz para acrescentar, assim como também para tirar. É possível tirar esse patronímico, é possível tirar esse patronímico do meu cônjuge, mesmo estando casada, e de repente eu não quero mais ter esse patronímico, eu posso também entrar com uma ação para retificação do registro civil e tirá-lo sem problema nenhum. Se o meu cônjuge vai gostar, aí já é outra história. Tudo bem? Pessoal, tem muita coisa para falar ainda sobre processo de habilitação pro casamento. A gente vai continuar aqui ainda nesse mesmo slide, mas eu vou dar uma paradinha e volto na nossa próxima aula, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau!